Você está aqui para aprender a arte sutil e exata da preparação de poções. Posso ensinar a engarrafar a fama, cozinhar a glória, até mesmo a deter a morte, se não forem tolos demais para isso. Essa é uma citação do Severo Snape em Harry Potter e a Pedra Filosofal, bem no comecinho, do capítulo 8. E é com essa citação que a gente vai iniciar o nosso episódio de Química. Falar um pouquinho sobre essa questão mágica da química dentro da saga, toda essa relação que existe, mesmo que talvez de forma não tão óbvia, ou bem óbvia, depende do leitor. Eu sou a Lorena, apresentadora do Pottercast, e hoje a gente vai pedir para vocês ouvintes se prepararem aí com suas poções e seus elementos, porque o episódio de hoje é do caldeirão ao tubo de ensaio, a ciência das poções. Então, aqui para essa conversa, a gente tem uma convidada maravilhosa, que é a Melissa Henke, essa professora extraordinária de Química aqui da Escola Hernani Rodrigues, e que ela também é muito fã de Harry Potter, né, Mel? É isso aí. Falar mal de Harry Potter, pra mim, é briga na certa. Mas é um prazer estar aqui com você hoje, nesse momento, né, que é importante para a gente conversar sobre coisas que a gente não tem tempo normalmente. Na sala a gente fala muito só daquilo que está dentro do currículo e ter uma conversa onde a gente possa atrelar as minhas paixões numa só, vai ser muito bom, é um momento muito bom. É ótimo, e eu agradeço muito a sua presença aqui e participação nesse episódio, Mel, de verdade mesmo. Você é uma professora extraordinária e é a convidada perfeita aqui para o nosso podcast. Ai, que bom! Então, primeiramente, Mel, seja muito bem-vindo ao Pottercast. Muito obrigada. Vamos começar um pouquinho? Fala um pouquinho de você e a sua relação com a obra, assim, de Harry Potter. Fala pra gente qual que é o seu professor favorito de Hogwarts. Bom, eu tive, no começo era McGonagall, depois a gente vai mudando, apaixonada por Dumbledore, mas na realidade quando você lê a saga toda, assiste todos os filmes, a minha paixão é o Severo Snape, né? E você começar esse podcast com uma frase, né, uma citação dele, nossa, me deixa toda empolgada, porque ele para mim é o personagem mais fascinante que tem na obra. Não resta a menor dúvida, né? Essa paixão minha por Harry Potter, por muito tempo eu ficava meio escondida porque eu tinha vergonha. Era eu, né, já bem mais velha, e os adolescentes. Então eu me sentia envergonhada e era muito criticada, inclusive. Porque, mas você gosta de coisa de adolescente? Eu falei, mas o que eu posso fazer? Eu sou apaixonada. Mas Harry Potter é coisa de bruxo que nem existe. Mas tudo bem, não existe. Mas eu gosto. Né? Porque a gente não faz a leitura só de uma historinha de bruxos, mas a gente vê o pano de fundo que tem por trás de tudo isso, né? Então é isso que apaixona. As pessoas sempre acham que depois que a gente cresce tem que ficar sem graça, assim, não gostar das coisas mágicas como Harry Potter. Exatamente. E a gente para de ver a magia, né? E não é só a magia, eu acho. Harry Potter também é muito mais. Tem que a gente tá relacionando química com Harry Potter. É muito mais profundo. Então, aonde que eu consigo isso tão fácil assim, se não for escrachado como é, escancarado no Breaking Bad? Exatamente. Não é? Então, ali a gente tem a inocência, tem a fantasia, tem a distopia toda e tem a química, que não tem paixão maior na minha vida do que essa. Se meus filhos ouvirem isso, eles não vão gostar. Mas tudo bem, a gente deixa passar só hoje. Fala pra gente então, Mel. Você acha que a experiência dos filmes e dos livros é muito diferente uma da outra? Ah, sem dúvida, né? Isso é uma coisa que parece até jargão, né? Mas o livro é muito melhor. Claro, o livro é muitíssimo melhor sempre, porque você tem a descrição do ambiente, você que cria aquele ambiente, e aí algumas histórias, algumas partes, eles deixam muito de fora quando vão para o filme. Sim. Né? Então, porque não é comercial, porque não é tão atraente, mas muitas vezes esses trechos, né, esses pedaços ou personagens ou situações que acontecem são fundamentais para fazerem sentido depois. Tanto é que tem muita coisa que eu lembro, que eu havia lido, que eu só fui entender depois que eu fui entender o que tinha acontecido no filme, né, que daí fez real sentido de como chegou naquela situação, porque eu tinha lido o livro.
Sim. né? E aí ele construiu, na verdade, aquela situação para culminar uma outra coisa que aconteceu ali, tudo bem. Mas, ou uma conversa que parecia que tinha vindo do nada, né? Ou começado do nada, mas porque não teve aquela construção que a gente tem no livro, Sim. né? E conversando, quando a gente estava conversando antes de entrar no ar, sobre o Centauro, que eu acho que o Centauro tem um papel muito importante na saga, dentro do povo dele, dentro da sociedade dele, né, como ele foi tratado, que a gente também tem esse tratamento na nossa sociedade, essa exclusão toda. E nos filmes, na série, não retrata nada, Sim. né? Os centauros só estão aprisionados num espaço muito pequeno dentro da floresta proibida, porque ninguém deixa eles se aproximarem, são agressivos única e exclusivamente, são perigosos, né? E na saga da série escrita, você tem ele sendo professor em Hogwarts, sendo acolhido por Hogwarts. Então, não faz sentido, né, deixarem eles tão aquém da história toda. Uhum. Eu acho que justamente essa exclusão apaga toda a história e a construção que foi pensada acima dos centauros, né? Exatamente, porque daí é como se... Pra que centauro no filme? Fala pra mim se fez sentido o centauro aparecer. Zero. Colocou ele só como povos irritados, violentos, e como se eles não tivessem um motivo e toda uma construção em volta disso. Exatamente. Como se eles fossem só aquilo. Selvagens. Exatamente. Retrataram como selvagens. E isso deixa a gente muito aborrecida. Entre N situações que acontecem na série toda, né? O único que foi muito fiel, que eu achei assim que foi... que não deixou tantas pontas soltas, foi a Pedra Filosofal. Mas normalmente é o que acontece em toda série que se transforma em filme ou né, série mesmo. Porque o primeiro eles conseguem deixar bem fiel e aí eles percebem o que vai ser mais ou menos comercial, mais ou menos atrativo e descartam, né? Ou então até porque a série ou o filme ficaria muito longo, daí eles também acabam excluindo por conta disso. Sim. Né? Mas sempre é muito diferente, a experiência é outra. Sim, a experiência do livro às vezes também é bem mais pessoal, né? É algo seu, se torna seu, sua imaginação. Exato. E você sabe uma coisa que eu percebi, porque eu já li acho que umas 3 vezes a saga inteira, e ano passado eu comecei a ler novamente, mas fui até, acho que Prisioneiro de Azkaban e daí parei, por outros motivos. Mas cada vez que eu leio, eu tenho uma percepção diferente, porque depende do teu momento, de como você está. Às vezes a gente está mais introspectivo, às vezes você está numa vibe melhor, então você consegue perceber outros elementos. Então é muito legal reler aquilo que você já conhece quase de cor. Sim. Porque você tem uma outra percepção, porque depende muito do seu momento. Concordo. Então, Mel, vamos falar um pouquinho também sobre mais da química dentro, então? Vamos unir as suas paixões? Exato. O que você acha que a preparação de uma poção mágica nos ensina sobre reações químicas no mundo real? Cara, primeiro, não ter um aluno desastrado em sala, estourando, explodindo o caldeirão. A gente observa assim que tanto a sala de poções, a aula de poções, como é que eu não vou me apaixonar pelo Snape depois dessa? Como um laboratório de química, principalmente, se você não souber ter cuidado e não seguir o passo a passo, né, você não vai fazer certo, não vai sair certo, não vai dar certo. Alguma coisa vai errada, né? Tem a receita, tem um roteiro, você tem que seguir aquele roteiro. E aí o cara põe de qualquer jeito, põe a quantidade maior ou menor e explode mesmo, não vai dar certo. Né? Misturou na hora errada. Você tem lá, vamos fazer a diluição do ácido. O que não pode nunca? Pôr água no ácido. Não pode. Vai explodir, né? Vai espirrar. Não tem jeito. Não vai fazer chama, provavelmente. Mas vai espirrar.
e você vai sofrer um acidente dentro do laboratório. Mas se você não observou na hora de ler, você só sabe que tem que misturar ácido e água, mas não quem antes, quem depois. E isso é extremamente importante. Então, quando eles aparecem as cenas, né, acontecem um monte de coisa em vários dos filmes. Qual mesmo que era? Acho que já mais pro final, não era Ordem da Fênix. Acho que já é nas Relíquias da Morte. Não, minto. O penúltimo. Ah, é Enigma do Príncipe. Enigma do Príncipe. No Enigma do Príncipe, acontecem algumas coisas que eu acho muito legais. Que tem o roteiro, né? O Harry fica com... Sinto muito, tá? O Harry, né, vai ficar com um livro antigo de poções, mas que tá todo cheio de anotações. O que são essas anotações? São os ajustes, né? Uma pessoa pegou, resolveu não seguir aquele roteiro porque ele viu e testou que outra forma de desenvolver aquela mesma poção de esmagar e não cortar o benzoar, que era um problema nesse momento, ele conseguia um resultado muito melhor da poção, uma poção com uma concentração muito melhor. E isso é estar dentro de um laboratório de química. Sim. É você entender e conhecer cada substância e como que ela se comporta frente a cada outra substância. Eu sempre lembro quando vocês ficam perguntando na sala, mas Mel, e se fizer tal coisa, de tal coisa? Eu falo, o que eu falo sempre? Depende. Mas Mel, tudo você responde depende. Sim, tudo eu respondo depende, porque depende, não é só o fator pôr um junto com o outro. É como eles são colocados. E, né, continuando nessa conversa, a gente já vai entrar nessa parte de quando a gente tem efeito colateral, dependendo do que vai trabalhar, do que vai tratar, toxicidade, dosagem. Tem regras no laboratório? Tem, e muitas. E muitas. O que acontece se eu não seguir essas regras? Acidente na certa. Acidente na certa, exatamente. Né? Então, não é para cheirar nada, não é para comer nada no laboratório. Aí vai lá a criatura, você está fazendo extração de DNA, não se sabe a qualidade daquele morango, você está extraindo DNA, não se sabe onde foi manipulado os aparelhos que foram usados para cortar. A pessoa come o morango que foi macerado. Como assim? Você não sabe no que foi manipulado ali dentro, né? Sempre tem uns Neville da vida que tá explodindo, quebrando tudo, né? Minha nossa! É o Neville e tem o outro, né? Que também Eu esqueci o nome dele também agora fugiu, mas nessa hora sempre foge. Que é o mais desastrado ainda, né? Ele consegue ser mais desastrado. Então, no laboratório, você tem que seguir sempre a risca, porque, você vai usar muito material sem necessidade, se você fizer uma coisa em grande quantidade. A gente não tem um local adequado para descarte, então você tem uma contaminação de ar. Sim. Né? Entender isso e ter essa consciência dentro do laboratório é difícil a gente construir. Sim. Saber que não pode ir lá e cheirar o tubo de ensaio, meter o tubo de ensaio no nariz. Pode não ser nada? Pode. Mas pode ser tudo. Sim. Né? A minha filha é alérgica ao cheiro do café. Nossa. Tipo isso. Passa café, ela já vem querida. Você passou café? E vem já espirrando. Então, no laboratório, a gente tem que ter esse cuidado. Sim. Né? E por mais que a gente explique, existem reações que a gente não deve fazer. A questão de toxicidade na mistura de coisas que se faz. Mel, dá pra gente misturar o resto de cada experimento? Dependendo dá, dependendo não dá. Né? Se permitir, vamos fazer lá na pia e fiquem longe, vai pondo quantidades pequenas e com distância, usando óculos de segurança, usando jaleco para ter o mínimo de dano possível, caso aconteça.
Mas isso eu vejo que as pessoas não se cuidam quando fazem também as misturinhas para limpar a casa. Sim, isso acontece com muita frequência, nas redes sociais principalmente. Exatamente. Faz a mistura, primeiro já fez a loucura, tá bom. Aí aplica no banheiro, Fechado. fechado, com pouquíssima ventilação ou nenhuma. Uhum. E aí quer limpar o banheiro logo após a aplicação da misturinha. Vai dar ruim. Com certeza vai. Vai dar ruim. Então, levar a sério isso, entender como funcionam. Se eu não sei, não aprendi ainda a respeito, então eu não devo fazer, mesmo que a minha curiosidade seja muito. A não ser que você faça com a supervisão de um professor ou de uma pessoa que tenha competência para essa área. Senão, vai ser ruim, vai ser muito ruim. Já seguindo nessa linha de segurança, tudo que você estava falando, o laboratório é muito explícito nessas regras. Em Hogwarts, talvez não tanto. Então, que precauções de segurança você acha que o Snape deveria ensinar nas suas aulas de Hogwarts se seguisse as normas dos laboratórios reais? Bom, primeiro que o Snape tirou 0 nessa disciplina. Sinto muito, Snape sempre é preferido, mas não significa que você está isento de crítica. Me desculpe. Mas, você veja em Pedra Filosofal, ele não dá uma instrução. Sim. Peguem os seus materiais, peguem tal coisa e faça. Cara, é a mesma coisa que você falar, tá, nunca cozinhou na vida, te dá um miojo sem um pacotinho. Faça. Você nunca viu fazer. Faça. Né? Então, ele deveria primeiro fazer uma aula teórica, Sim. regras de segurança no laboratório. Né? Cabelo solto. Tava lá, todo mundo com cabelo. Nos primeiros filmes, a Hermione tem um cabelo gigante, armado, tadinha. Não podia, tá mexendo com fogo, tá mexendo com uns caldeirão que não eram pequenos, Sim. né? Altos, pro tamanho deles, ficavam aquelas bancadas tudo alto, ou seja, ia dar ruim. Sim. Não precisava nem ser desastrado, ia dar ruim. Então, as regras de segurança, ele tinha que instituir e estudar e fazer valer isso constantemente. Né? A roupa, não podiam estar com aquelas roupas, aquelas mangas grandes, soltas, né? Aquelas capas, que daí é muito tecido, ele se mexe, podiam se enroscar. Então, isso realmente o Snape, sinto muito, Snape zero em questão de segurança. Nem extintor tinha, quem dirá qualquer outra coisa. Pois é. Né? Se pegar fogo ali, você acha que um feitiço não resolve tudo. Exatamente, apesar deles acharem estranho a gente usar dinheiro para pagar as coisas. Mas nem tudo se resolve. E ainda mais se fosse, por exemplo, o Rony com a varinha quebrada, tentando fazer alguma coisa. Também não ia dar certo. Então, nesse aspecto, ele precisava ter melhorado bastante. Melhorado bastante. Então, precisa rever algumas práticas. E como que você acha que a experimentação, mesmo quando mágica, no laboratório também, mas mesmo mágica, pode incentivar o pensamento científico e aprendizado na hora de tentativa e erro? Nossa, vamos lembrar do Rony tentando transformar o rato dele em amarelo, né? Ele experimentou. Sim. Né? Fez todo a fala dele e não deu nada. Ele só levou como se fosse uma faísca no bumbum e saiu correndo. Então, essa questão, você tem que pensar no que fazer, Sim. como fazer e verificar se vai dar certo. Na Câmara Secreta que eles fazem a poção polissuco? Sim. Então, 2 deram certo. Um não. Uma não deu muito certo. Foi por tentativa e erro? Não, foi descuido. Pegou um ingrediente errado. Sim. Né? Então, você saber fazer a leitura
e seguir uma metodologia, Uhum. né? Primeiro, você conhecer o que vai ser feito. Depois, você testar em pequenas dosagens. Sim. E depois, você verificar esses resultados. Sim. Né? Então, você tem todinha uma metodologia científica, claro, um perfil um pouco mais solto, mas você percebe a presença da metodologia científica até o final. E aí, quando no caso da Hermione que deu errado, ela teve que ir para a enfermaria tomar, né, fazer um tratamento para reverter aquele processo. Sim. Enquanto que dos outros, aos poucos foi passando o efeito e ficou tudo ok. Sim. Então, é a mesma coisa quando você vê estudos a respeito de alguma medicação que vai ser inserida no mercado. Tem toda essa metodologia sendo desenvolvida. Então, eu vejo que nas aulas de poções e nas próprias misturas que eles fazem, segue o mesmo esquema, Sim. né? Mesmo que seja, talvez não tenha sido o intuito, Uhum. né? Não tinha pensado Sim. sobre isso, esperado, mas automaticamente a gente faz. A gente só não sabe o nome do processo, Sim. mas a gente acaba praticando isso também, né? Eu acho que a gente vê muito isso em qualquer ensino, tanto universidade, ensino médio, ensino fundamental. Às vezes as pessoas vão muito afobadas, né? Elas pegam e elas não querem testar, elas só pegam, fazem grande quantidade, e às vezes nem vê o que tá pegando e só faz a mistura. Eu acho que isso também dá um grande problema, como deu na poção do polissuco. Sim, e aí, porque quando você faz em pequenas quantidades, você tem como calibrar e ajustar, Uhum. né? E que esses valores você vai conseguir usar para grande escala, Exatamente. sem perda de material, com um prejuízo mínimo, Sim. quase imperceptível, né? Uhum. Então, você não vai fazer, sei lá, 500 quilogramas de miojo se você nunca fez o 80 gramas, que é o pacotinho. Sim. Né? Então, é importante ter esse cuidado e levar isso para a vida, na verdade, Sim. né? E agora que você já puxou o gancho da poção do polissuco, você acha que é ético usar poções tanto quanto o polissuco, como a poção da verdade, a veritácea? Não. Isso é uma opinião polêmica, hein? Essa da discussão. Eu não acho. Não acho porque você está enganando. É. A poção da verdade até dizem, é útil, você tá querendo usar ela pra crimes, por exemplo. Mas não é consentido com a pessoa muitas vezes. E aí tem a questão de forçar algo que não Que é a da pessoa escolha não tem dela. consciência, exatamente. Porque por mais que, digamos, a respeito do soro da verdade, né, a poção da verdade, eu sempre falei Veritacero, não é? Eu não sei, pode ser que seja. Eu também não sei, mas é essa aí. Então, nessa poção, se a pessoa sabe, ok, e o filme trata sobre isso, né? Sim. No livro também. Porque quando é usado sem a pessoa ter conhecimento, ela entrega todos os seus amigos e todos Sim. viram a cara para ela, mas não sabiam como isso tinha acontecido. Em Exatamente. quais condições? Descobrem através do Snape Sim. diante de todo mundo. E aí eles se sentem mal com a situação. A gente, né? Isso fica claro. Mas eu não acho correto, né? Sim. Então, seria ético ser usado, né, o Veritaserum com o consentimento, ou pelo menos o conhecimento da pessoa. Sim. No caso de crimes, né? Tem pessoas também que acabam criando bloqueios para sobreviver àquele trauma. Sim. E essa mensagem, essa lembrança, ela fica escondida, ela não lembra. Né? Então, seria uma forma até de ajudá-la a resolver traumas, a conseguir quebrar ciclos. Não sei, né? Dentro da psicologia, saberiam explicar melhor sobre.
Então, nessa situação, eu acho que seria bom, mas a pessoa tinha que ter, no mínimo, conhecimento. Sim, que pode ser muito usada para coisas de má intenção, né? Sim, coisas que são ilícitas. Jesus, gente, abriu a porta sozinha. Com a corrida aqui. Não tem ninguém lá fora. Eis o nosso susto. Por isso essa pausa no som. Mas enfim. É o Snape abrindo a porta. É o Snape. Vem, Snape, sente-se aqui. Fique à vontade. A poção polissuco não é você. Sim. Você se transformou em outra coisa para conseguir algo a seu favor. Não importa as consequências disso. E muitas vezes sem o consentimento da pessoa com quem você está se transformando. Exatamente, né? E ficou também claríssimo. Sim. Né? Então, para eu me tornar alguém que eu não sou, eu acho, se fosse no mundo real, uma pessoa usando uma poção polissuco, é a mesma coisa que a pessoa que não consegue se aceitar de forma alguma sua forma física e fica usando de monte de procedimentos estéticos. Isso mesmo. Sim. Porque não se aceita, não se gosta. Tudo bem, eu acho que tem coisas assim, poxa, isso me faz mal, eu não me aceito. Só que tem gente que parece que vira uma compulsão tão grande que a vida dela é só isso. Se você pegar uma foto de como ela era e de como ela está hoje, você não reconhece mais a pessoa. Sim. Né? Posso fazer procedimento estético? Sim, eu acho que sim, mas não perca a identidade. Sim. Porque você é muito mais do que só essa capa. Sim, com certeza. Né? A gente tem que trazer de dentro para fora. Mas, enfim, também não condeno ninguém. Não julgo. Você não tá bem, não tá bem. Só que a gente tem se preocupado muito só com o que aparece. Com o que é superficial, né? Muito superficial. E isso é muito leve, é muito fluido. Isso se perde muito rápido. E às vezes até muita coisa de momento. Então, vou dar um exemplo prático. Quanta gente, mulheres, nos anos 2000, não afinaram a sobrancelha e se arrependeram depois porque saiu de moda. Exatamente, não tem mais volta. Exatamente. Aí o que faz? Tatuagem, né? Faz a sobrancelha. E aí fica um negócio estranho. Sim. Então, sabe, tem coisa que eu acho que não precisa. Mas tudo bem, se tá feliz assim. A escolha da pessoa, né? Escolha da pessoa, mas tem escolhas que não tem mais volta. Pois é. Né? Então, ético não é. Usar um polissuco não é. Eu também concordo com você. Ainda bem que não existe uma dessa, né? Acho que não. A gente espera que não. Espera que não. E falando disso, dessa questão de transformação, você acha que se uma poção de transformação existe em Hogwarts, qual seria seu paralelo no mundo real? Então, por exemplo, a gente consegue às vezes fazer algo mudar de fase muito rápido na química. Sim. Então, isso seria um paralelo para uma poção de transformação, você acha? Sim, totalmente. Dá pra gente fazer esse link fácil, né? E trazer essa ideia até mesmo para a gente conseguir perceber a ciência, principalmente a química, em outros universos que a gente não consegue. Sim. Né? Sair daquela coisa de sala de aula, do livro de química é chato, não entendo, é difícil, parece que está falando em grego, hebraico, aramaico, não estou entendendo nada, não sei de onde cair, né? Então, assim, eu acho que quando a gente consegue fazer algumas analogias, você consegue ver a magia dentro da química. Sim. Enxergar ela com outros olhos e deslumbrar um universo que é totalmente invisível para a gente. Sim, com né? certeza. Você olhar o espaço cheio de molécula, andando de um monte de molécula, e daí eu fico imaginando elas coloridas ainda. Porque não basta imaginar, tem que imaginar elas coloridas, circulando à nossa volta, sem eu sentir o seu toque, cara. Isso é muito louco, né? Sim. Por que um cabelo consegue ficar enrolado e o outro é liso? Qual é esse formato? Você visualizar esse universo é fantástico. E isso é
Isso são transformações, são poções que a gente vê e transformações que infelizmente dá mais trabalho do que balançar, vai? Pois é. Dá um pouco mais de trabalho. E tem gente que acha que química não é mágica, né? Exato. Química só é chato e não é mágico e é difícil e não serve pra nada, o que é pior. Exatamente. Química tá em tudo, é bem mais do que mágico, na minha opinião. É. E o fato. A gente pensa, às vezes, muitas vezes, que nem eu penso no cabelo. O cabelo, pra mim, é muito louco. Sim. Porque é a mudança de uma posição, de uma ligação. O cabelo deixa de ser liso e torna-se enrolado, deixa de ser cilíndrico e se torna uma fita. Sim. Mudou uma ligação, não mudou nada. Uma ligação. E ela se repetiu, essa ligação, nas mesmas combinações. Cara. Sim, isso com certeza é mágico. É surreal, né? Ou você usa um produto num cabelo que é liso, porque eu fiz muito permanente na minha vida, eu sei o que eu tô falando. Você usa um produto que esse produto vai mudar essa ligação. Ah, ele vai lá e vai mudar a chavinha, virar a chavinha. Não, mas ele vai quebrar, fazer uma outra ligação e essa ligação vai se transformar de outro jeito. Não é mágica? Óbvio que é. Óbvio que é. Isso é muito mais do que presente na nossa vida, igual você falou da progressiva. As pessoas nem se importam, para elas é tão cotidiano, mas quando você pensa, é tão mágico. Você mudou algo que estava ali em você desde que você nasceu. Exato. E você mudou com química. Exatamente. E aí falam que tá fazendo o cabelo, arrumando o cabelo sem química. Eu quero morrer, né? Eu vou tomar isso aqui, porque isso aqui não tem química. Nossa, meu pai fala isso para me provocar todo dia. E é muito louco isso, né? Não falar que não tem química, porque ela tem sido usada de uma maneira muito equivocada. Sim, com né? certeza. A palavra muito equivocada. Mas é gostoso. Gostoso quando descobre que não é isso. E já que a química tá em tudo, inclusive, né, principalmente até na visão de muitas pessoas, na escola, você acha que dá pra usar o mundo de Harry Potter pra fazer com que as aulas de química, o ensino, sejam mais envolventes? E de que forma você faria isso? Você sabe que quando, né, a gente conversou sobre esse podcast e tal, sobre esse episódio, eu falei, gente, como que eu faria? Cara, eu vou amadurecer mais, eu vou te chamar para você ver esse momento. Mas eu entraria com uma capona Disney dentro da sala e daria um jeito de fazer uns caldeirãozinho para a galera fazer os experimentos no caldeirão e que a mistura saísse fumacinha, fizesse a espuma, que fossem experimentos pensados nisso. Tem a baba de bruxa, né? Que daí espuma e tudo, a pasta de dente de elefante, fazer as serpentes de faraó, que é a serpente saindo da areia, e como se isso fosse uma aula em Hogwarts. Estou dando aula de poções em Hogwarts. Fazer umas misturinhas para curadoras, né? Curativas. Então, acho que seria bem legal. Vou pensar sobre isso para a gente fazer nas aulas de práticas experimentais no mês de outubro, em homenagem ao Halloween, né? É verdade, é uma ótima ideia. Vou trazer algumas pessoas para me ajudarem, tipo a Lorena. Ixi. Eu ajudo, pode deixar. Pra gente pensar em alguma atividade pra gente fazer no Halloween junto com a professora de inglês. Sim. Pra gente fazer algo diferente. E aí o universo de Harry Potter pra mim, Harry Potter, mega fácil. Vai ser a sala de poções e a Snape, pequena e loira, fazendo as poções. Eu acho que seria possível. E esse encantamento se torna mais claro. Claro que a química não é só isso. Né? Sim. A gente sabe que a ciência não é só isso. Que para eu entender por que a serpente do faraó se forma do jeito que se forma, eu tenho que entender todas as reações que ocorrem, entender a molécula, saber o processo, porque de cada ingrediente naquela mistura, que é pouca coisa. Então, conhecer esse processo, mas talvez precise gerar o encantamento.
Sim. Para entender que a parte teórica é essencial. Por que tomar um antiácido resolve, né? Se eu tomo uma aguinha com limão e bicarbonato ou uma água com vinagre, isso vai melhorar a acidez do meu estômago. Por que isso acontece? Né? Um processo de regulação de pH. Então, essa magia, claro que ela tem a teoria, mas que a gente pode primeiro trazer pelo encantamento. E daí faz o sofrimento, porque é com muito suor que a gente entende alguns processos, né? Pois é, e é uma graça, né? Eu não sei se você já viu, tem um restaurante na capital, em São Paulo, que ele é todo temático de Harry Potter, o Vassoura Quebrada. Morro de vontade. Ele é maravilhoso, assim. Eu fui lá uma vez e as bebidas assim no tubo de ensaio, saindo fumacinha, é uma graça. Então, você sabe que eu tenho algumas vidrarias em casa e que eu Sim. uso como decoração, que são os vidros que a gente âmbar, que guardavam as soluções, os reagentes. Mas eu tô atrás dos Becker para poder preparar drink no Becker. E esse restaurante, eu acho ele muito legal. Sim. E o fato de ter esse restaurante em Curitiba, também sei que tem. Uhum. Eu não sei se ele é temporário, só é sazonal, ou se ele é fixo nesse tema. Mas aqui, a gastronomia molecular. Eu sou apaixonada. Porque o que usam no Vassoura Quebrada são algumas técnicas de gastronomia molecular. Você colocar e deixar aquela fumacinha saindo, ou aromatizar uma bebida só queimando, por exemplo, a canela e deixar esse aroma pegar e fazer parte da infusão e esse sabor ficar ali sem você ter fervido canela com a bebida, né? Então, essa mistura, esse uso, né, dessa magia, as bebidas coloridas, traz uma coisa muito gostosa, muito gostosa. Sim, e imagina trazer isso para dentro de uma sala de aula, então. Maravilhoso. Maravilhoso. E nada mais do que fazer o que você também me sugeriu no início do podcast. Exatamente. Que é, se a gente fosse fazer uma feira de ciências bruxas, imagina aqui na escola, uma feira de ciências bruxas. Que experiência mágica que você demonstraria com base numa reação química real? Bom, as experiências, algumas coisas eu já falei que eu poderia fazer numa aula. Sim. Mas tem um experimento que eu sou de fato apaixonada, mas apaixonada mesmo. Toda vez que eu trago para o laboratório para os alunos fazerem, eu fico que nem uma retardada olhando, porque eu estou apaixonada nesse experimento. Quando a gente pega uma solução de soda cáustica, né, o hidróxido de sódio, então ela é transparente, incolor, além de ser transparente, ela é incolor. Sim. Aquece quando você mistura a água e a soda. E depois fica ok. Parece água, inclusive. E aí a outra solução é de sulfato de cobre, que deixa aquela cor azul, azul céu, lindo, bonitinho. Os dois se dissolvem perfeitamente na água. Quando mistura os dois, formam um gel instantaneamente. Então você tem dois líquidos que não tem nada de sólido que aparece, e a hora que você mistura, toda vez eu fico só esperando a carinha e os suspiros de surpresa na sala, e toda vez eles não me decepcionam. Toda vez acontece. E essa mistura que no começo é meio azul, clarinha, ela fica verde, e depois vai passando por um tom de cinza, e em alguns pontos muito preto. Mas essa reação, ela continua. Essa mudança, ela acontece por uns 15, 20 minutos. Então, normalmente eu faço ela no início da aula. Para que eles vejam a experiência e até o final da aula eles vão vendo que aquilo continuou mudando. Eu acho um dos experimentos mais bonitos que tem. Tem outros, mas esse é a minha paixão. É a poção de transformação da vida real, até que a gente falou agora há pouco, né? Sim, exatamente. É sobre isso. Então, tem outras experiências, como você pegar o permanganato de potássio, que é um comprimidinho usado para
para irritação na pele, que faz um banho e tal. Então você esmaga ele bem esmagadinho, coloca no papel para você ver a quantidade de energia que libera quando coloca umas gotinhas de glicerina em cima. Sim. A quantidade de energia é tão grande que incendeia o papel que está embaixo. Nossa. Do nada, você fica olhando o negócio e pega fogo, sozinho. Aí você, meu Deus, né? E aí gritam e se assustam. Então, é esse outro experimento que também é mágico. Você mistura ali, coloca as gotinhas de glicerina em cima daquele comprimido moído. Professora, não está acontecendo nada. De repente começa a subir uma fumacinha e pega fogo no papel. Essa magia é sensacional. Que se não, a gente não usar algumas ferramentas, essa troca energética, você não enxerga. Sim. Né? E é uma prova de que a reação química aconteceu. Exatamente. Mel, então o episódio de hoje do Caldeirão ao Tubo de Ensaio vai ficando por aqui, mas muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi ótimo, foi um papo maravilhoso com você. Eu é que adorei estar com você nesse momento, poder falar tanto de paixões. Eu falei até pouco de comida, que é a minha terceira paixão, é uma outra vertente, mas falar daquilo que a gente é apaixonado é muito fácil. Sim, e é maravilhoso. Muito gostoso. Com muito certeza. Obrigada por esse convite. Eu não tenho nem como agradecer você hoje. Muito obrigada, Mel. E obrigada também para quem estiver aí ouvindo, né, o episódio de hoje. E a gente espera que a química tenha ficado um pouquinho menos difícil e um pouquinho mais mágica hoje. Tanto para quem estiver aí ouvindo e para todos os colegas bruxos, trouxas e professores para quem vocês podem compartilhar esse episódio.